Bom dia, Zoar. Bem-vinda à Presença. Bem-vinda à Construtoras de Futuro. Sinta-se em casa. Como você está? Muito bem. Muitíssimo obrigada por me convidar. O prazer é nosso e nós que agradecemos. Estamos aqui, amigos, com Zoar Chamberlain Regev, que é nascida em Israel, mas é ativista da causa palestina. É uma história de compromisso de vida, mas melhor do que eu, com certeza você vai poder nos contar, Zoar, como que uma mulher nascida em Israel está vivendo neste momento na Palestina e está defendendo a causa palestina. Bem, eu estou agora em Belém, na Palestina, territórios ocupados em 1967 pelo Estado de Israel. Bem, digamos, é uma forma de desafiar a ocupação, porque o Estado de Israel me proíbe estar aqui, na realidade. Mas não é por isso que eu estou aqui. Eu estou aqui para trabalhar como voluntária em um projeto que é o Museu de História Natural. E é também um centro de biodiversidade e sustentabilidade. Um centro fundado por palestinos, para estimular a relação entre o povo palestino e sua terra, sua herança cultural, suas tradições. Me faltam um pouco as palavras, mas é uma questão de ter raízes muito profundas com a terra. Eu vejo que desde maio de 2020 eu estive aqui durante 6 meses. Antes, em 2019, e eu cheguei a esse local porque conheci o Dr. Mazin Kumsia, que é o fundador e diretor atual, diretor voluntário desse instituto. Enquanto trabalhávamos juntos dentro da Frota da Liberdade para desafiar o bloqueio que Israel impõe à faixa de Gaza, já há mais de uma década. Como Gaza está debaixo dessa ocupação, eles sofrem limitações com a liberdade de movimento já faz muito tempo. As restrições foram aumentando desde o início dos anos 90 e por causa das eleições palestinas no ano de 2006, que foi quando o Hamas ganhou a maioria do parlamento palestino, bem, Israel aumentou as restrições como uma forma de impor um castigo coletivo à população da faixa de Gaza. E no ano de 2007, quando o Hamas realmente começou a governar, de fato, a faixa de Gaza, então foi declarado um bloqueio. Nesse bloqueio, um grupo de ativistas que o enxerga como um crime contra a população civil da faixa de Gaza. Então, esse grupo começou a buscar formas criativas de desafiar esse bloqueio. Então, existe um movimento por uma Gaza livre, que em 2008 navegou 5 vezes, na verdade mais que 5 barcos que chegaram até a faixa de Gaza. E no final desse mesmo ano, Israel atacou a faixa de Gaza, no que foi a Operação Chumbo Fundido. A partir de então, nenhum barco dos ativistas solidários foi capaz de entrar. Mas nós seguimos tentando. E aí, em 2011,
eu me somei como passageira no barco espanhol da Frota da Liberdade. E foi realmente um barco que foi bloqueado, nunca nos deixaram sair. A partir do ano de 2012, como parte do grupo de coordenação da campanha Rumo a Gaza, eu representei essa campanha de coalizão internacional da Frota pela Liberdade. E como eu já falei, em 2018 eu estive no barco e foi aí que eu conheci o Dr. Mazin Kumsia, que chegou a esse projeto e tem como lema o respeito. O respeito para nós mesmos. Nós temos que entender que essa ocupação que já dura tantos anos e essa opressão, a expropriação, a expoliação do povo palestino, que inclusive dura mais tempo, nós podemos inclusive começar isso já há 100 anos, ou inclusive mais, desde 1948, com a Nakba, a catástrofe, com a ocupação de Cisjordânia, de Gaza, em 67, mas na verdade essa ocupação causa um estado mental em que os ocupados têm uma grande dificuldade em combater. E por isso, estimular esse respeito para nós mesmos e reconhecer esse valor é muito importante. Em segundo lugar, também estimulamos o respeito para com as outras pessoas, porque se os ocupantes conseguem gerar pessoas que odeiam ou desprezam a vida das outras pessoas, isso termina talvez minando a capacidade de resistência. Porém, conservar a humanidade que mantemos. Eu devo dizer também que a minha experiência pessoal aqui é que as pessoas me aceitam como eu sou. As pessoas são capazes de diferenciar entre os soldados ou colonos que estão ao redor e das pessoas que realmente são solidárias e que reconhecem a grande injustiça que nós, como israelenses ou como judeus israelenses, estamos submetendo esse povo. A terceira frase importante nesse lema de respeito é o respeito para a natureza. É importante, nós sabemos que tudo isso, as guerras, as crises ambientais, crises climáticas, tudo isso está relacionado em um nível filosófico, quando utilizamos os recursos naturais de forma não sustentável, nós não somente estamos produzindo dano a nós mesmos, mas também a outras formas de vida que nos mantêm e que têm também um valor intrínseco. Dessa maneira, é importante considerar tudo isso. Eu não sei se eu falei demais. Não, está ótimo. Na verdade, é um assunto muito amplo e a gente poderia falar dele por horas. Eu acho até que é um tema que é vital. E esse tema da relação com os outros também, de não se apoiar no ódio. E isso toca um tema muito importante para mim, que é sobre o que podemos fazer para nos reconciliar conosco mesmos e com os outros povos para caminhar adiante. O que você acha? Bem, eu vou falar disso e também vou falar sobre o tema das mulheres e das mulheres israelenses, principalmente como nós nos posicionamos diante desse problema. É importante comentar que a reconciliação não é possível se não há uma mudança das condições em terreno, digamos.
enquanto persista a discriminação sistemática, o apartheid, se houver violação dos direitos humanos em um nível cotidiano, e eu posso contar histórias que as pessoas daqui me contam, talvez pessoas dos campos de refugiados que vivem há gerações lá, são pessoas que dizem, sim, eu nasci no campo de refugiados aqui em Belém, mas eu não sou daqui. Elas vão te contar que são de uma vila, de uma aldeia que foi destruída em 1948. São pessoas que já nem podem mesmo participar da luta porque é tão difícil sobreviver no aspecto econômico por aqui, porque se alguém da família escolhe ir para uma luta armada ou não, porque dá igual, já que Israel inclusive oprime mais a quem trata de lutar de maneira pacífica, mas terminam como mártires ou terminam nas prisões de Israel. Ontem mesmo me contaram a história de um irmão que está na prisão já há 20 anos. Então, estão os soldados que, inclusive, no meio da noite, entram para intimidar, para incomodar as pessoas, ou para mostrar seu poder, sua superioridade, quase onipotência. Eles entram para demonstrar a força em casas onde sabem que as pessoas não fizeram nada. Estão também as demolições das moradias, que muitas vezes são castigos coletivos, porque alguém da família fez algo mal, mas às vezes são porque a família não tem autorização para construir, mas essas autorizações não se conseguem de maneira legal porque Israel não os oferece já há mais de 50 anos. E as pessoas têm família, filhos e precisam de uma casa onde morar. Está também o apartheid da água, que é uma restrição do uso desse recurso vital. É muito fácil você ver por aqui que as pessoas lhes mostram os assentamentos. Estão aqui à frente da minha janela e você pode ver a casa israelense e todas as casas palestinas têm tanques de água em cima, nos tetos das casas, porque quando vem água pela rede, eles usam bombas para subir a água e guardá-las nesses recipientes, porque senão podem passar semanas sem que haja água na torneira. Se você não guardar, você não vai ter água. Isso, eu não sei até que ponto as pessoas conhecem isso. Estão também restrições de movimento. Jerusalém está a poucos quilômetros daqui e para algumas pessoas é tão longe que eles não podem ir até lá sem autorização de Israel, nem para trabalhar, nem para ir ao médico, nem para estudar. Simplesmente há um muro que não lhes permite passar. Esse muro, às vezes, separa as pessoas das suas próprias terras. E Israel depois diz, bom, você não cultivou essa terra há muito tempo e Israel se apropria desse terreno. Essa apropriação é um recurso que muito bem poderia favorecer um desenvolvimento econômico. Mas há um processo ao contrário que torna impossível o desenvolvimento econômico por aqui. As pessoas não têm trabalho. Agora mesmo com a pandemia, já mais de um ano em que tudo está muito parado em Belém. Belém, um local turístico, e agora, sem turismo, há muita gente desempregada. E como essas pessoas sobrevivem é difícil saber. Obviamente, o número de afetados está aumentando, não há vacinas. Israel, eu acredito que seja o país número 1 do mundo em vacinação da sua população, mas eles não permitem
que venham vacinas para cá. Eles vendem suas vacinas em troca de não sei que tipo de favores, talvez por esses países levarem suas embaixadas a Jerusalém, mas eles não ajudam o povo palestino, o que é um absurdo no sentido da saúde pública, porque o vírus está aqui e vai passar, ele não reconhece o muro. É muito importante isso que você falou. Ponto de vista de uma pessoa que está lá dentro vivendo, então agradecemos. Mas vamos falar um pouco de mulheres, tanto da resistência das mulheres palestinas, da solidariedade ou da sororidade das mulheres israelenses. Bem, eu estudei, ou posso dizer que conheço um pouco sobre esse tema, porque principalmente em 2016, quando eu estava coordenando a frota que se chamava Mulheres Rumo a Gaza, era um barco só de mulheres, e nós fizemos isso para colocar a resistência das mulheres palestinas em foco. Então, essa resistência também trata de mais de 100 anos, porque foi quando saiu a Declaração Balfour, foram as mulheres que foram se manifestar. Elas se manifestavam, mas também tinha uma caravana nas ruas de Jerusalém protestando contra a Declaração Balfour. E também o tecido das associações, que é algo que as mulheres palestinas sempre tiveram. Fizeram já congressos, associações de ajuda a grupos mais marginalizados da população palestina. Quando os camponeses palestinos foram expulsos da sua terra, que foi um processo que inclusive começou antes de 1948, mas que foi pior depois de 1948, com os campos de refugiados. Nós também temos mulheres que são educadoras, que transmitem as tradições orais, os bordados palestinos, que são muito famosos, os vestidos. Também transmitem informação da medicina natural, distintas ervas que podem ser utilizadas, todas essas coisas. E também na luta armada temos alguns casos famosos, como Laila Khaled e outras mulheres, que agora não recordo o nome. Mas é importante saber que são 3 lutas diferentes que as mulheres palestinas têm. Uma contra a ocupação israelense, contra o colonialismo israelense, é a luta comum de todo o povo palestino, mas também está o patriarcado. É uma sociedade tradicional, conservadora, em que as mulheres têm alguma participação na luta comum, que favoreceu alguns passos da história palestina. Elas, de alguma forma, puderam integrar a vida, digamos, a vida mais nítida ou pública através dessa luta. E também passar a imagem ao mundo ocidental que vê a mulher palestina coberta e a vê muito submissa ou deprimida, mas nem sempre é assim. É algo que elas têm que dizer. Ainda que eu vista essa roupa tradicional, isso não quer dizer que eu não tenho a minha voz, que eu não tenho vez dentro da minha sociedade. Então, tudo isso nós conversamos naquele momento, quando viajávamos nesse barco. Eu conheci muitas mulheres e muitas histórias, mas quando eu falo da solidariedade, irmandade entre palestinas e israelenses, ainda que eu conheça muitas mulheres que militam na esquerda de Israel, mulheres que reconhecem que há uma luta comum, eu devo dizer que elas são uma pequena minoria quando se fala de um grupo como
grupos pela paz. O problema que eu tenho com esses grupos é que, devido a que aquelas não querem se associar com a esquerda israelense, bem, eu vou explicar de novo. Não são propriamente uma esquerda. Não é possível ser socialista e sionista ao mesmo tempo. O socialismo é uma causa universal. E quando você o limita a somente um povo, uma etnia ou a um grupo, isso deixa de ser socialismo. Isso pela definição da esquerda, mas essas mulheres, elas inclusive querem abraçar ou incluir mulheres dos assentamentos, mulheres dos colonos, mulheres que votam igual nos partidos de direita, como o de Netanyahu. Elas querem incluir tudo e por isso limitam seu discurso apenas a dizer: vamos participar de um processo de diálogo. E esse processo de diálogo é uma farsa, porque não se pode dialogar com alguém que ao mesmo tempo se está afogando. Você tem que respeitar os direitos humanos e depois sim vocês podem dialogar. Temos que reconhecer que estamos em uma situação de ocupação, colonização, que não é um conflito, porque um conflito implica duas partes iguais que lutam por algo em comum, o que seja. Mas pode haver diálogo e pode ser conseguido um compromisso. Mas aqui nós estamos, digamos, os israelenses que vêm do movimento sionista europeu, eles vêm e tratam de expulsar os nativos daqui. Qualquer compromisso seria uma perda para as pessoas indígenas, autóctones. E aqui vem a minha crítica. Dentro do contexto israelense, as mulheres são muito valentes, porque aqui não se pode falar de paz, não se pode falar que as mulheres palestinas podem se sentar com as israelenses, mas quando projetamos essa imagem no exterior, nós trabalhamos pela propaganda israelense. É como que dizem: olha, eles sentaram juntas, foram ao deserto, estão fazendo coisas maravilhosas, quando a situação verdadeira não é essa. Então, eu tenho essa crítica a esse problema. Eu acredito que temos que ser coerentes. E oxalá que as mulheres que estão nessa luta se deem conta que os objetivos devem mudar. Mas eu ainda não vi isso ocorrer. A gente estava falando de mulheres e também estávamos falando da resistência das mulheres palestinas e como o tecido da associação e do coletivo, como elas estão lá. E é interessante que é uma causa comum das mulheres e dos homens palestinos. E gostaria de saber qual a experiência pessoal te leva a isso. Bem, a minha história de vida não é tão extraordinária, mas eu tive a sorte de nascer em uma família em que, antes de que eu nascesse, já estava muito claro que a situação não estava boa. Meus pais, ambos, nasceram em 1947 e eles fizeram seu serviço militar em 67. Meu pai, como soldado de combate, ele fez parte da ocupação de Nablus e ele presenciou essa guerra curtíssima e disse: bom, e agora nós não podemos seguir controlando toda essa população civil que vimos. Temos que chegar a um acordo e sair de lá, sabendo que esses são territórios ocupados. Mas isso, nesses anos em Israel, foi algo que uma minoria se deu conta. Eu nasci em 1970, já dentro disso. E algo que eu sempre conto é que quando eu tinha 5 anos, nesse kibbutz, perto da Nazaré, na Galileia, nossos vizinhos eram palestinos.
E uma família de Nazaré que tinha um terreno qualificado como agrícola, eles começaram a construir uma casa e pessoas do meu mesmo kibbutz se incomodaram por essa construção e convidaram as autoridades regionais a irem lá e demolir aquela moradia. A minha mãe viu esse ato de demolição dessa casa e disse: bom, o que é isso? Ela alertou a outras famílias do kibbutz, todos foram lá ajudar a trazer acampamentos, coisas para as crianças, e eu me lembro disso como criança. Eu conheci os filhos dessa família, seus pais, vi a situação que viviam, então para mim isso estava muito claro que eles sofriam por algo que nós estávamos fazendo. Eu acredito que, bom, não vou dizer que isso mudou a minha vida, mas quando eu olho para trás, isso está muito claro, que minha infância já vinha nessa linha. Eu não sou como algumas pessoas que dizem, bom, até esse ponto eu sempre tive a ideia que o discurso sionista era verdadeiro, mas para mim não, isso sempre foi uma mentira. Bem, mas dizem que se foram em 48, bom, se foram, eles foram pela guerra, ou porque foram expulsos, ou com medo de ser massacrados. Mas, inclusive, se eles simplesmente saíram da sua terra, eles têm o direito de voltar às suas casas no final da guerra. As pessoas têm esse direito, mas Israel não permitiu. Então, tudo isso é a história da minha vida. Eu não digo que não aprendo mais, porque todos os dias eu aprendo com essas barbaridades e também vejo como houve uma manipulação de todo o aparato da mídia israelense e como tudo foi apresentado também nos Estados Unidos, principalmente porque Israel, sem os Estados Unidos, não poderia ter feito tudo isso. Infelizmente, a Europa também é cúmplice, porque há interesses econômicos que são de curto prazo. Nós estamos falando novamente dos problemas que a humanidade enfrenta, não somente no nível político ou estados contra estados, mas em uma entidade como Israel, digamos, isso é uma causa equivocada. Aqui há o neoliberalismo, são os laboratórios em que há muita tecnologia, armas contra os palestinos, e depois disso eles vendem para o mundo inteiro. E os países utilizam isso contra a sua própria população. Então, sempre foi muito importante para mim afirmar que a luta palestina é emblemática. A solidariedade com o povo palestino não significa que estamos ajudando, mas que estamos aprendendo através da sua resistência como devemos nós mesmos resistir. Bom, agora vamos falar então do futuro para o qual todos nós trabalhamos, né? Como seria o futuro com o qual você sonha? Pelo qual você trabalha? Como é que seria essa realidade? Como se realizaria essa realidade? Há uma utopia que é a que o mundo realmente mude de maneira rápida e que nós possamos viver de forma harmoniosa com a natureza e com o resto dos outros seres humanos. A vida pode ser muito boa, sem consumismo, sem tudo isso, mas eu não vejo isso. Eu vejo que o que nós temos que fazer é formar comunidades de resistência. Eu quero perguntar como que nós podemos fazer para construir esse futuro, não o futuro ideal, mas como nós podemos começar a construir esse futuro com o presente, o futuro que queremos deixar aos nossos filhos. Bom, o que nós podemos fazer
é formar essas comunidades de resistência, digamos, conectar-nos e criar redes entre pessoas que entendem aonde o mundo vai e que possam se apoiar mutuamente e trabalhar pela base, que são os direitos humanos, mas que vão mais longe disso, que se vejam cuidando das outras pessoas, que considerem que isso tem tanto valor, ou inclusive mais valor do que um trabalho remunerado que temos. No contexto da Palestina, eu acredito que o que deve ocorrer é que isso seja um Estado único, onde todos têm direitos, os refugiados tenham direito a regressar à sua terra e que os judeus também não tenham uma supremacia ou privilégios e os outros grupos da mesma maneira. Eu acredito que seria a melhor solução para os judeus israelenses e para os palestinos e que o trabalho de reparação, de reconhecimento dos fatos do passado, algo parecido aos comitês da África do Sul. Eu acredito que algo assim, na minha opinião, é a única solução. E há pessoas pessoas trabalhando já em uma campanha por um Estado democrático único. Também há gente que pelo menos está pensando que essa situação é insustentável e que a solução de 2 estados, essa falácia, não somente não é possível, mas também não é uma solução de verdade. Bom, então nós temos que nos ajudar a nos empurrar nessa direção e que se comece, então, com a retirada dos territórios ocupados. Muito bem, não sei se você gostaria de comentar mais alguma coisa. Eu acho que está bem. Eu agradeço muito essa oportunidade e espero que as pessoas se animem com essa conversa. É algo que eu também comento ao professor Mazin, que também trabalha bastante, de forma desinteressada, em prol desse futuro que nós estamos começando. Mas às vezes ele pergunta uma esperança para a humanidade e eu digo, eu não acho que haja esperança, mas isso não deve te desanimar. Não se desanimem, temos que trabalhar, porque é isso que dá sentido à nossa vida. Muito obrigada. Obrigada a vocês.